Olá, Pai do Senhor, para você que está me assistindo nesse momento, queria dizer que o Senhor é bom e maravilhoso e eu gostaria de compartilhar uma palavra que o Senhor tem falado ao meu coração e ela se encontra no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 9, que ele vai dizer assim: Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Essa palavra ela é uma palavra que fala acerca do chamado de Josué pelo Senhor, porque Josué iria ser o sucessor de Moisés, um homem que foi instrumento de Deus e que libertou o povo de Israel das mãos dos egípcios. E grandes coisas o Senhor fez através da vida de Moisés, e Moisés, já na sua reta final da sua carreira, da sua missão, do seu chamado aqui na terra, então Moisés iria ter um sucessor, justamente Josué. Josué, um homem cheio de fé, um homem cheio de esperança, um homem que buscava agradar a Deus e não se apartava das coisas de Deus. E ao meditar nessa palavra, se nós formos olhar no contexto de todo o processo da vida de Josué, até ele chegar a esse ponto de Deus o colocar como sucessor de Moisés. E Josué ele tinha um trabalho muito árduo, uma peleja muito grande, que era liderar aquele povo, um povo que muitas das vezes se encontrava duvidoso, queixoso, desejando voltar para o Egito, desejando as coisas do Egito, mas que Deus, no seu propósito supremo e grandioso, na sua vontade boa, perfeita e agradável, não pensava ou não pensa como eles pensavam ou como eles estavam pensando naquele tempo, porque Deus tinha coisas grandes e maiores, e o que vem de Deus é algo extraordinariamente excelente. E aí, vendo, quando Deus diz aqui que Josué não deve temer, não deve pasmar, né, porque o Senhor, o Deus que o chamou, estava com ele, e aqui vai dizer que por onde Josué andasse, Deus estava com ele. E isso é uma promessa que Deus cumpriu de uma forma grandiosa. Josué teve que se deparar com o Jordão, teve que contemplar pela fé o que Moisés fez, né, no Mar Vermelho. Josué teve que enfrentar uma cidade fortificada, mas ele tinha uma instrução de Deus, ele tinha um direcionamento de Deus. E Josué, como qualquer outro homem, na sua natureza, no que eu digo com relação a ser um homem que tem os seus sentimentos e que tinha as suas dificuldades, né, foi animado por Deus. A palavra de Deus o animou para que ele pudesse prosseguir naquela peleja, naquilo que ele tinha que enfrentar, porque havia uma missão a cumprir e havia um propósito, e ele tinha chamado para esse propósito, e era um posicionamento dele querer honrar esse propósito, o chamado de Deus. E José se depara com momentos de dificuldades, momentos que se colocava como barreira, como algo para impedir ou para desanimá-lo, mas a palavra de Deus direcionada a ele era sempre uma palavra de ânimo, uma palavra de força, uma palavra de que o próprio Deus ele declarava: eu estou contigo, não temas, não desanime, não se espante, não perca as forças. Isso foi de muita importância para a vida de Josué.
E se nós aplicarmos isso para as nossas vidas hoje, nós somos chamados por Deus para fazer uma grande obra, para cumprir um propósito e, diferentemente, ou melhor, não diferentemente do que aconteceu com Josué, conosco é a mesma coisa. O Senhor está conosco. E Ele nos diz na tua palavra, aqui a gente vê um direcionamento, né? Deus falando diretamente com Josué. E conosco hoje nós temos a palavra de Deus, que é Deus falando conosco. E se nós abrirmos essa palavra, ela vai dar instrução para a nossa vida naquilo que nós precisamos ser instruídos para que nós possamos chegar até o final da carreira ou concluir a missão, o propósito que Deus nos chamou. Qual tem sido o propósito de Deus através da tua vida? Qual tem sido o chamado de Deus para a tua vida? Para que Deus te chamou? Sempre há um propósito, sempre há um motivo, sempre há uma missão que Deus tem colocado para as nossas vidas. E muitas das vezes nós nos deparamos com certas dificuldades que se opõem a nós, querendo fazer com que nós venhamos desistir, com que nós venhamos parar, né? E aí eu pergunto para você, diante desse chamado de Deus, pode ser um chamado ministerial, pode ser algo na família, pode ser algo de trabalho, pode ser algo que Deus tenha colocado para você ser, vamos dizer assim, um instrumento dele para que possa direcionar, para que possa conduzir pessoas, para que possa orientar pessoas e levar essas pessoas a viver um propósito de Deus, uma promessa de Deus. Porque Moisés e Josué foram instrumentos de Deus para que vidas pudessem viver o propósito de Deus, a promessa de Deus. Sempre cada um de nós vamos ser um canal para alguém ou para pessoas, para que essas pessoas possam viver e possam estar no percurso e possam atingir, chegar até o cumprimento da promessa de Deus. E para isso nós vamos enfrentar dificuldades, para isso nós vamos enfrentar gigantes, não gigantes concretamente em pessoas, mas eu digo situações que para nós, aos nossos olhos, são situações grandiosas e que nós nos deparamos com ela e nós podemos até ter a visão que aqueles 8 espias tiveram quando Moisés enviou 10. E 8 espias voltaram dizendo, olha, a terra ela mana leite e mel, a terra ela tem tudo aquilo que nos foi prometido, mas lá também tem gigantes, descendentes de Anaquins, como é que, seja qual for a pronúncia que você tem, né, por pronúncia. Mas lá tem gente grande, gigantes, e nós nos vimos, ou nós nos percebemos como gafanhotos, como insetos pequenos, como coisinhas que não têm nenhum sentido diante deles. E aí aqueles 8 espias se sentiram pequenos e não atentaram para aquilo que Deus falou para eles. Muitas das vezes nós estamos desta forma, muitas das vezes você se encontra dessa forma, se achando que não vai ter condição, e é bem verdade. E é bem verdade. Uma coisa eles falaram a verdade. Aos olhos dos gigantes, eles eram como coisinhas pequenas. Mas eles não se lembraram que aos olhos de Deus e no propósito de Deus, eles eram grandes não porque eles tivessem uma grandeza própria, mas porque o eu sou, como ele se apresentou para Moisés. O eu sou era quem estava com eles. O eu sou era quem ia à frente deles. O eu sou era quem tinha a palavra de vitória, a palavra de ânimo, a palavra que iria dar a condição para que eles pudessem vencer. Em momentos nós nos encontramos diante de muralhas, que nós precisamos ultrapassá-las para que nós possamos chegar até aquilo que Deus quer que nós venhamos chegar. E nós olhamos muitas das vezes para as muralhas e nós vemos a dimensão dela, o tamanho, mas
ao invés de nós olharmos para o alto para ver o tamanho da muralha, nós devemos erguer o nosso olhar para o alto, mas para se lembrar e para trazer a memória que do Senhor é que vem o nosso socorro, o nosso refúgio, e do Senhor vem aquilo que nós necessitamos para que nós possamos ultrapassar a muralha. Tem instrução de Deus para as nossas vidas, e a instrução de Deus para a sua vida e para a minha vida hoje é, em vez de você estar olhando para o alto, para medir o tamanho do gigante, medir o tamanho, a altura da muralha, aleluia, que você tem que vencer, olhe para o alto e traga a memória, como diz o salmista, eu elevo os olhos para os montes de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu refúgio é o Senhor, a minha vitória vem do Senhor. Então eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, te anima, não pasme diante das situações que se colocam à sua frente. Se você foi chamado para trazer salvação, a revelação da salvação para a tua família, não se desanime diante das dificuldades. Se você foi chamado para um propósito, aleluia, de salvação na vida de alguém, para um propósito, aleluia, de uma promessa de Deus, e que pessoas, elas vão ser direcionadas por você, vão ser conduzidas por você, você vai estar, aleluia, nesse propósito. Eu não vou dizer como o cabeça, mas o cabeça é Cristo, mas você foi colocado como uma posição de liderar, ou até mesmo de instruir, de direcionar. Não se desanime, porque o Senhor Deus, Ele que chama, Ele que coloca, aleluia, isso nos nossos corações, e é Ele quem se compromete em nos dar a condição de nós chegarmos até o fim. Nós não podemos parar. Avança, se levante, aleluia, como diz, aleluia, glória a Deus, ao profeta Elias, não querendo aqui misturar as histórias, mas trazendo a reflexão, levanta, come, bebe, porque ainda te será muito cumprido o caminho